Aí, ó, Apareceu. apareceu. Então, beleza. A gente começa a gravar hoje a sessão do dia 22/12/2020, com a Gabriela já fazendo merchan da irmã dela que faz Botox. Quem tiver interesse, entra no Instagram. Preenchimento também. Clínica odontológica Espíndola. Então, quem tiver ruim já, feio, desgostoso da vida, vai Doutor, lá só na tem um clínica da cupom de Gabriela. 10%, tá? Tá, Não que eu queira beleza. convidá-lo. Então tá. Então você não tá me convidando, né? Eu estou. Sim, estou fazendo a propaganda. Pega quem quer. Tá bom. Então tá bom. Qualquer um, então, que quiser, menos eu, vai lá e faz. Vamos lá. Pode começar então, Carol. Bom, o caso clínico de hoje, dia 22 de dezembro de 2020, a vinheta foi disponibilizada no domingo e eu vou ler aqui. CR, sexo feminino, 55 anos, reformada, previamente auxiliar em jardim infantil. Casada, nasceu e reside em Caldas da Rainha. Em 2003, recorre ao serviço de urgência do Centro Hospitalar das Caldas da Rainha por queixa de edema facial, mais evidente no lábio superior. Aí é medicada com corticosteroide que não consegue especificar, apresentando total reversão do quadro apresentado. O quadro clínico recorreu 3 meses depois, tendo sido tratada novamente com corticosteroide, com reversão da sintomatologia. Posteriormente, refere que os surtos de edema facial recorreram em intervalos progressivamente mais curtos. O slide está aparecendo? Não. Não. Espera aí. Vou apresentar de novo. Espera aí. Vou tentar sair aqui e entrar de novo. Já sei. A internet acabou de cair. O Juiz de Fora está chovendo bastante. Pessoal, se tiver alguém novo aqui, novo que eu digo não de idade, que a gente já falou muito sobre idade hoje, mas assim, pela primeira vez na sessão, fala de onde é aí nos comentários. E também, se tiver algum médico aqui também presente, se identifica, porque a gente passa a palavra, quem quiser falar. Tá lembrando que a sessão é aberta para todo mundo que quiser falar. Caio tá aí? Salvador, legal. Você tá dopado hoje de novo, Caio? Belo Horizonte, Fortaleza, Passos de Minas, Passos, né? João Pessoa, que legal. Afonso de Viçosa, mas está na UFS. Uau, quem que é desconhecido que é médica da UFRJ? Tá como desconhecido aqui, médica UFRJ. Olha que legal, cara. Sua tia tá querendo entrar, ela é anjo. Fala para ela entrar. Mariana. Mariana, você se formou quando? Na UFRJ? Fortaleza. Ah, tá. Você se formou em 2012, 2? Ué, então eu fiquei. Então eu te conheço. Porque eu fiquei lá. Eu fiquei lá de 2007 a 2014. Agora está Ah, eu aparecendo? conheço você. Claro. Da esposa do Vitor, né? Do Vitor Margalo. Ah, que legal. Por que você não tem foto aí? No desconhecido. Ah, que legal, Mariana. Época boa. Época muito feliz minha, viu? Carol, então vai lá. Oi? Eu vou começar de novo. CR, sexo feminino, 55 anos, reformada, previamente auxiliar em jardim infantil. Casada, nasceu e reside em Caldas da Rainha.
Em 2003, recorre o serviço de urgência do Centro Hospitalar das Caldas da Rainha por queixa de edema facial mais evidente no lábio superior. Aí é medicada com corticosteroide que não consegue especificar, apresentando total reversão do quadro apresentado. O quadro clínico recorreu 3 meses depois, tendo sido tratada novamente com corticosteroides com reversão da sintomatologia. Posteriormente, refere que os surtos de edema facial recorreram em intervalos progressivamente mais curtos, deslocando-se em cada surto ao serviço de urgência, onde lhe era administrada a terapêutica já referida. Refere, contudo, que nos surtos subsequentes não ocorria reversão total do edema facial. Com o intuito de diminuir a frequência dos surtos e solucionar a sintomatologia intercrise, no contexto da consulta de otorrinolaringologia, onde era seguida devido ao episódio de edema da glote em 1993, instaura-se a terapêutica corticosteroide permanente, que com sucesso diminuiu a frequência de ocorrência do edema facial. Em 2008, após a realização de biópsia de pele e mucosa da face interna do lábio, com resultado compatível com a hipótese clínica de angioedema, é encaminhada para a consulta de imunoalergologia do Hospital Santa Maria, especialidade existente no centro hospitalar até então. Durante os 3 anos seguintes, é registrado um agravamento das queixas que a doente associava com estresse emocional e com episódios de reativação do herpes simplex, com persistência do edema, mesmo com a terapêutica corticosteroide vigente. Segundo o relato da doente, o agravamento do edema foi particularmente evidente no período coincidente com a esterossalpingofirectomia. Em 2011, em contexto de transição de médico, é aferida de forma mais detalhada a clínica, apurando-se que essa havia apresentado anteriormente fissura na língua, sendo igualmente observada uma ligeira assimetria facial. A gente vai ver que no decorrer dessa apresentação, 2 diagnósticos vão se apresentar. Esse aqui, que é o que a gente vai ver mais para frente, aqui está a imagem da paciente, e antes dele, durante a história patológica pregressa, um outro diagnóstico vai se apresentar. Mas se vocês quiserem falar já. Pessoal, acho que a gente pode abrir aí para quem quiser falar. Não vamos falar de etiologia, vamos combinar da gente falar do que a gente já viu disso. E aí eu queria que os alunos falassem, né? Vamos pensar o seguinte, o que seus olhos já viram disso? Não quero o que vocês estudaram, o que vocês imaginam, o que vocês estão imaginando que seja, sabe? Mas eu quero que vocês falem o que seus olhos já viram disso aí. Ô, Bruno, Fala. posso falar bobagem? Já tô Com acostumado, licença. Né? Com licença. Aluna do primeiro ano, tá, gente? Então, se eu falar alguma coisa errada, vocês relevem. Já começou se desculpando, né? Eu sou dentista. Quando eu formei, por merecimento nenhum, só por questões políticas, eu fui colocada num centro de especialidades para coordenar um centro de especialidades odontológicas e os PSFs da minha cidade toda. E o Centro de Especialidades Odontológicas da minha cidade, ele atende as cidades vizinhas. Por incrível que pareça, tem cidade menor que Cataguases. Cataguases tem 75 mil habitantes, as cidades vizinhas têm menos que isso, não tem condição de ter um centro de especialidades odontológicas. E apareceu um paciente lá para a especialidade que ele tinha um edema palpebral, um edema de lábio, uma língua plicata, que é a fissura da língua, e a paralisia do facial. Só que a paralisia dele facial não chegava a ser só uma simetria. A simetria que eu acho aí seria uma simetria que deve estar relatada, uma simetria muscular. Não deve ser uma simetria óssea, o que eu pensei. Deve ser uma simetria muscular. Então, aí a gente fechou, assim, eu não sei o desfecho do caso, porque foi mandado por um centro de referência, mas era uma síndrome, enfim, que eu não vou colocar, mas eu vou falar o que eu pensei na época, na hora que eu vi o paciente. Evidentemente, parece uma alergia, uma exacerbação de uma alergia, parece um angedema. Parece que aqueles mediadores de histamina, leucotrieno, estavam atuando ali
e a gente medicou com corticóide, foi a maior vergonha da minha vida, porque eu tirei foto com o paciente, resolvi a vida do paciente, puxava assunto, o paciente chamava Luciano. Eu puxava assunto desse paciente no almoço durante umas 2 semanas, sabe? Falando dele, como se eu tivesse resolvido a vida do paciente. Toda orgulhosa. E um mês depois volta o paciente com mais inchaço. Então, e mandei no grupo dos dentistas, com aquelas frases, tipo, motivacionais. Foto minha com o paciente desinchado. Foi horrível, uma vergonha. Meu Deus. Mas, enfim, a ideia era que a gente não queria fazer uma biópsia. Eu não queria que fizesse uma biópsia, porque a ideia era que era uma lesão vascular. Dá uma impressão que era uma lesão vascular, que se você fizer uma incisional, vai sangrar muito. Então, em ambiente ambulatorial, a gente não queria fazer uma biópsia ali. A primeira impressão é que era um inchaço por angioedema. E aí, Tá. foi isso. Pode falar. Aí a gente... Alguém... Aí... Não, pode tem que passar a falar. falar. Não, pode falar, Gabriel. Eu tô falando demais, mas é porque esse paciente realmente marcou, assim. É aquele paciente que você acha que ajudou, mas que no final você não ajudou nada. E aí, a síndrome que a gente descobriu que ele tinha era a síndrome de Merkel. Não fala nada não, esquece. Ah, tá. Calma. A gente vai falar E do que a gente tá... do que você viu, olha só. Pra Você já ele, deu Para ele eu não pensei, mas para ela, assim, eu pensaria se chegasse para mim em algum cosmético, algum produto de higiene oral que ela usava, ligas metálicas que a gente usa, por exemplo, implantes dentários, ou aquela PPR, que é aquela prótese removível que põe e tira. Tem um acrílico autopolimerizável que usa, que quando a pessoa usa há muito tempo a mesma prótese, pode dar uma alergia, assim, desse tipo. Pensei nisso também. Pronto. Pronto. Não, pronto que eu digo assim, beleza. Você deu aí uma Temis, boa noite. Olha que legal. Professora da São Camilo. Olha só, Temis, você tem a palavra também. É um prazer ouvir vocês. Olha, coordenadora da clínica da faculdade. Calma, Camila, peraí. Olha só. O que é importante nesses casos, Temis, se você quiser falar, a palavra é sua também. Mas o que é importante nesses casos é pensar no que os seus olhos estão vendo. Não adianta ir para o fantástico mundo das sessões clínicas. Porque o dia a dia, o que a Gabriela falou de mais importante aí foi que existem próteses que dão irritação no lábio e pode simular um angioedema, alguma coisa. Adorei saber disso, eu não sabia. Camila, Bruno, você está com a palavra. Recentemente eu tinha estudado sobre angioedema porque eu não sabia o que era. Acho que eu nunca tinha visto na faculdade. Aí estava lendo sobre um assunto e aí surgiu o angioedema e eu, assim, só passei o olho para ver do que se tratava. E aí, quando a Carol postou, no que eu fui lendo, porque o caso é grande, eu fui lendo a primeira coisa que me veio na cabeça, eu falei, uai, gente, será que não é angioedema? Que eu lembrei do dia que eu tinha estudado. Só que, no decorrer, assim, eu vi que ela, o tempo inteiro, estava sendo tratado com corticoide, né, parece. E aí eu falei, mas será que... a primeira impressão que me deu foi o seguinte, será que esse tratamento está sendo eficaz? Será que... na verdade, porque eu não sabia que era angioedema, depois que eu fui continuando lendo, eu vi que era angioedema mesmo, realmente, e a primeira coisa que eu pensei, assim, que passou na minha cabeça, eu falei assim, eu acho que o tratamento não tá legal. Independente, assim, sabe? Daí eu até dei uma olhada sobre profilaxia, assim, de outros, assim, qual que era o tratamento disso, e eu vi que tem outras coisas, né, que utiliza até plasma, tem outras abordagens terapêuticas, e aí foi a primeira sensação que eu tive que foi essa. Eu falei assim, eu acho que o tratamento não está adequado. Lógico que eu sou leiga no assunto, nunca vi nenhum angioedema, nunca vi nenhum tratamento disso, assim, de fato, mas foi isso, assim, a minha impressão.
Tá, a primeira coisa que você falou, que a Gabriela falou, é quem olha para isso tem que pensar no angioedema e reação alérgica é o que vem na cabeça. No mundo concreto, real, aí do pé no chão, ninguém foge muito disso, sabe? E esse é o pilar do começo da discussão, tá? Não dá. Se mais alguém quiser falar, abrir a palavra aí, tá totalmente aberto, pessoal. Temes também, quem quiser. Como tem muita gente, pode ser que eu esteja esquecendo de alguém, mas tá aberto aí para vocês falarem. Senão eu já vou passar para o Luciano e para o Guilherme, para eles falarem do que eles já viram. Não sai falando síndrome, não, porque vamos para o mundo real. O que vocês já viram disso aí, na vida prática de vocês? Pode falar, Bruno? Pode. Bom, cara, ó, vamos lá. Eu acho que esse caso é interessante, por quê? Porque quando conta a história de um caso ao longo de um período, né? Mas esse doente é o doente que chega na emergência, como foi a apresentação inicial do quadro, né? O paciente chega na emergência com uma boca que parece uma boca de pato, né? Assim, aquele edema muito importante, o lábio extremamente demasiado. E aí você olhou para esse negócio, que me vem na cabeça, a primeira coisa, acho que todo mundo tem que ter isso. Esse doente está tendo um choque anafilático ou não está? Isso é um quadro de anafilaxia ou não é? Então, acho que isso faz toda a diferença na condução do caso. Então, assim, e aí o que a gente vai pesquisar? Se tem hipotensão, se está sibilando, né? Se tem um processo alérgico de fato acontecendo ou não. Se isso não está acontecendo, a segunda pergunta é: esse doente está em risco ventilatório agora? Porque o paciente com essa, às vezes o mesmo edema que faz no lábio pode fazer na úvula, pode fazer nas partes moles da orofaringe, né? Então, às vezes o paciente não consegue respirar. O doente obstrui a via aérea por conta desses edemas de partes moles. Então, isso é outra coisa muito importante. Aí a gente vai pesquisar se tem cornagem, se tem estridor, né? Que são os achados que chamam atenção para essa situação. E aí você já tem que se preparar se tem alguma coisa dessas, e se você acha que o paciente está evoluindo mal de alguma forma, você já tem que deixar tudo pronto para, se você precisar entubar esse doente, se você precisar garantir uma via aérea, certamente não vai ser fácil. Então, já avisa alguém mais experiente, se tiver um anestesista no plantão, você já deixa avisado, já fica meio do lado do cara ali, porque não vai dar boa coisa. Já prepara material de intubação difícil, máscara laríngea, kit de crico, já tem que estar com tudo meio arrumado, porque esse doente pode evoluir mal, né? Então, é isso que a gente tem que ter preocupação inicial, eu acho, né? De se o doente evoluir mal, como é que a gente vai salvar a vida do doente? Beleza. O que eu já vi na prática, casos assim? Primeira coisa que eu acho que tem que pensar é questão de alergia mesmo, né? Então, perguntar se o doente comeu alguma coisa diferente. Já vi um paciente com alergia a camarão fazer isso, chegar com a boca enorme na emergência. Outra coisa importante, saber se usa algum remédio, né? IECA e BRA tem uma relação importante com isso, né? Com angioedema. É muito comum. Eu já vi algumas vezes, 2 ou 3 vezes, o paciente que usava, né? Começou a IECA ou BRA e apareceu com esse edema importante de face. Terceira coisa que tem, outra coisa também é anti-inflamatório. O anti-inflamatório também pode fazer um padrão desse desse padrão, né, de edema importante de face. Mais o quê? Outra coisa importante é saber se não teve picada de nenhum bicho, se picou abelha, formiga, sei lá, alguma artrópode, né, que pode ter picado o paciente ter alergia que não sabia até então, ou já sabia, e aí você tem que conversar. Uma outra coisa nesse caso que é importante é a história familiar, né, porque se tem história familiar a gente pensa em algumas coisas, se não tem a gente não pensa, mas assim, inicialmente o que me chama atenção, o que eu já vi, né, então foi angioedema relacionado a IECA e BRA, e uma que eu sempre fico preocupado é com a via aérea do doente. Então, acho que inicialmente seria essas minhas preocupações.
Depois a gente vai ver como é que ficou a questão do diagnóstico, o que aconteceu, o que eu pensaria e pediria para pesquisar e tentar chegar no diagnóstico desse doente. Pois é, a Mariana falou da alergia a esmalte com edema palpebral, né? Interessante também. Você vê um cosmético tópico dando edema e urticária, né? A urticária entra aí de uma forma importante. Luciano, você como gastro, o que você já viu disso aí? Ô Bruno, assim, acho que quem passa um tempo em pronto-socorro, dando plantão em pronto-socorro, é muito comum você pegar esses casos de angedema, principalmente labial, né? Então, em época que eu dava plantão, eu dei 4 anos de plantão aqui de Porta, aqui em Ponte Nova, logo que eu voltei para cá em 2004. Então, sempre chegava, né, pronto-socorro lá em BH, a gente pegava. Agora, quando você falou o que eu já vi, né, eu tenho uma história, assim, que é engraçada demais que eu conto para os alunos, que logo que eu casei, eu estava voltando a lua de mel, em pleno voo, toca lá, atenção, senhores passageiros, tem algum médico que você presente? Aí eu olhei para minha esposa e falei, nossa senhora, já vem, né? E aí era uma menina, uma menina de 9 anos, com edema labial, assim, um angedema labial, em pleno voo, e bem inchado, sabe? E a sorte que eu estava com 40 miligramas de prednisona e polaramine, né, na minha bagagem de mão, que eu sempre levo medicação. E aí eu já dei para ela, 9 anos, dei 40 miligramas. Quando chegou no Rio, o voo pousou no Rio, ela já tinha deslinchado já, sabe? Mas, então, assim, olhando... Expulsou a menina no avião. Pulsei ela no avião, falei, vou dar dose pesada aqui, porque... na época era a empresa que estava em processo já de entrando em as empresas mais antigas, né, que estavam já entrando em falência, cara. Então nem sei se vocês tinham remédio dentro do voo. Deixa eu procurar aqui tua caixinha. Eu falei, não, pode deixar que eu tenho. Mas de qualquer forma, assim, olhando o quadro clínico, inicialmente todo mundo pensaria em um angedema mesmo. Eu falei assim, a Ana Carolina não vai ser sozinha com um caso de angedema simples para a gente, né? E aí você vai vendo que o caso aí foi repetindo, depois parou de ter resposta com corticoide, você começa a ficar com o pé atrás, né? E aí aparecem esses achados aí que a gente vai discutir, né, que aí já começa que eu acho que é interessante a questão do raciocínio clínico, que eu acho que aí a gente vai, a gente volta a conversar. Que o Temes falou aqui sobre o angedema hereditário, né? Então eu vou falar do que eu já vi disso aí, né? Eu também dei plantão de porta há muito tempo, dei muito tempo de plantão na porta da UFRJ, na sexta-feira, de dia. Principal causa de angioedema por medicação é o que o Guilherme falou, era IECA, né? Então, o enalapril, o captopril, ele pode dar angioedema em qualquer momento do uso. Então, você pode começar o captopril aí agora, e o paciente fazer angioedema um dia, uma semana ou um ano depois. Não tem relação com o tempo. Eu lembro que na época que eu peguei um angioedema por IECA, eu li que 40% dos angioedemas era por IECA mesmo, sabe? Então, esses angioedemas mediados por fármaco são muito importantes. Tem a mariposa aqui na minha cara. Aí já tirei ela daqui. Morar no mato é isso, né? E aí, esses angioedema por mariposa, só falta essa. Imagina, minha cara aqui. Mas enfim. Então, por droga, IECA era o principal. Há pouco tempo a gente pegou na emergência uma menina com picada de formiga, né? Sentou num formigueiro, foi picada múltiplas vezes e também fez o angioedema. E quanto que foi falado, né? Sobre o angioedema hereditário, também é uma condição curiosa, porque muda o tratamento. O angioedema hereditário, ele é exatamente igual ao angioedema mediado por fármaco. Tá? É muito parecido. Só que o tratamento não é adrenalina, não é corticoide, é plasma, porque é uma deficiência de C1 esterase, que é um componente do plasma. Então, são pacientes que você tem que fazer plasma. Eu lembro que uma vez na UFRJ, o pessoal da Imuno desceu correndo com um paciente com angioedema. Eles aplicaram lá uma medicação nova, que não era o plasma fresco, porque a dinâmica de pegar plasma e aplicar a gente sabe que não é tão rápido. Fizeram lá a reposição direta do complemento, que falta na doença, fazendo a reversão do quadro, quase que instantânea. Então, esses dois eventos, né, que é o angioedema mediado por fármaco,
por picada de inseto e por alimento, né, camarão, que o Guilherme falou da comprometimento respiratório e do angioedema hereditário, lembrar dessa doença que não resolve com que o tratamento vai ser plasma fresco, por exemplo, eu acho muito importante nesses casos. Os angioedemas que eu vi, eles não saíram desse grupo de doenças. Quando você insere aí o componente da língua plicata e da paralisia facial, aí quem é rato de sessão já lembra de uma doença, né? Então, que provavelmente é a doença que vai ser falada para esse caso, mas eu acho que não é por aí o exercício que a gente tem que fazer agora, né? A Rayana falou sobre pensar em celulite. Lógico, você vê um paciente com um edema, calor, rubor de face, você bate o olho ali e às vezes na dúvida você fica com medo de celulite de face mesmo. E celulite de face ali, principalmente no trígono, no facial ali, a possibilidade de complicação é grande. Então, optar por internar o paciente para fazer um antibiótico tá no jogo, né? Tá no pacote. Tem muita gente aqui, eu vi que o Dr. Virgílio entrou também. Eu sigo ele no Instagram, de vez em quando a gente conversa. É um prazer ter as pessoas novas aqui entrando na sessão, né? Então, posso falar? Lógico. Não, só para eu me apresentar, na verdade, eu até falei para os meninos da Liga, aqui da São Camilo, que eu só ia entrar para ver a reunião e tal, mas daí você se interessa e a gente gosta de discutir casos assim. Mas é só para eu me apresentar mesmo, porque quando eu entrei eu nem sabia como mandar mensagem aqui, tá? Desculpa. E só porque também vocês falavam, eu não conseguia responder porque eu não sabia mexer. Hoje eu estava fazendo uma reunião com a Liga e eles me falaram desse formato que vocês fazem de discussão de caso. Eu fiquei muito interessada, porque eu sou reumatologista, na verdade. Devo ser um pouco da idade de vocês, não sei, porque eu vi vocês falando da idade. Eu sou formada... Você é muito mais nova, já dá para ver. Sou nada. Assim, olha a cara do Luciano aí. Não. Eu me formei em Santos, na Faculdade de Ciências Médicas de Santos, que agora é a Uniluz, né? E, na verdade, assim, eu dou aula na São Camilo desde 2013 e me chamaram para ser coordenadora da Liga de Clínica. E aí eu nem acho que eu tenho tanta condição assim, porque eu sou reumato, mas como vocês dizem, alguém já atendeu um caso assim, etc. Eu tinha uma paciente com angioedemas aí de repetição e que a gente acabou encaminhando para o imuno justamente para investigar angioedema hereditário, mas na verdade eu só coloquei aqui o vídeo só para eu me apresentar mesmo para vocês também. Não acharem que eu sou antipática, tá? Mas eu tô não aqui, tô achando super interessante. E o pior, assim, eu tô na casa da minha sogra e do meu sogro e eu acho que eles não aguentam mais, que eu só fico vendo reunião. Mas um dia eu vou ser expulsa, né, daqui, da família. Mas eu tô aqui ouvindo, tá? E é isso que eu talvez pensaria para esse caso. Eu ia, na verdade, encaminhar para fazer essa investigação. E discutindo um caso assim, a gente discute essas possibilidades que vocês falaram, mas talvez discutir o diagnóstico diferencial de angioedema, mas estou aqui para ver o resultado do caso, tá? Obrigada por poder participar. Essa questão eu queria participar aí... sempre, Fábio. Não, olha só, essa questão do seu sogro com a sua sogra é o seguinte, a relação é uma conta bancária. Se tiver no superávit, se você já depositou ao longo de anos várias coisas boas aí, não vai ter problema nenhum sacar pouquinho agora e ficar. Agora, se a conta está no negativo, a relação é tensa, eles vão estar falando a mulher vem para cá e fica de cara pro celular. Não. Eu tô super positiva aqui. Tô super positiva. Então, beleza. Mas ficamos mais tranquilos. Só para me apresentar, tá? E eu tô aqui ouvindo, eu queria participar sempre. Obrigada. Não, então olha só, a gente depois, Camila, entra em contato com a Carol, Camila. Por que a gente não incorpora essa sessão para a sua liga, entendeu? Esse é um convite que a gente faz a gente faz esse convite há muito tempo. Essa liga, ela pode ser de várias... Essa sessão pode ser de várias ligas. A gente pode começar a anunciar essa sessão. Aliás, o meu sonho é esse, que seja um encontro de multiligas, né? Ótimo. Vamos anunciar essa sessão como sendo da sua liga, da minha liga, e expandir isso aí. Vai ser um prazer. Maravilha. Para me apresentar também, eu sou um reumatologista frustrado, né? Na verdade, porque eu trabalhei eu trabalhei na UFRJ há 8 anos no serviço de clínica médica nas colagenoses. Então lá, não sei se você conhece o professor Ângelo Papi, a professora Blanca. Eu trabalhei com eles muito tempo.
Que legal, que E aí eu fiquei legal. 8 anos tratando dos pacientes com lúpus, mas aí eu não tenho formação em reumatologia. Aí eu vim para o UBA depois de 8 anos e aqui eu sou clínico mesmo, entendeu? Que Mas eu legal. tenho uma Eu tô ao frustração com a contrário. reumática. Porque eu fiz na Escola Paulista, reumato, e aí eu entrei na São Camilo para dar aula desde 2013 e entrei na reumato. Mas daí começaram a me pedir, Temis, você pode dar sêmio? Você pode entrar na clínica médica? Aí no final caí na liga de clínica. Eu falei, meninos, mas eu sou Legal. reumato. Não, professora, você é ótima e tal. Eu falei, então vamos pôr essa liga aí para funcionar. Não, mas Tá reumato bom. é que mais sabe clínica. Nefro, gastro, esses caras não sabem clínica, não. É reumato que sabe clínica mesmo. Imagina, eu tô falando porque essa paciente veio encaminhada para mim, essa do angioedema que eu pedi para Que investigar, legal. veio como hipótese de lúpus, porque ela tinha todo um Tá. quadro aí de alteração de exames reumatológicos, né? Então, complemento baixo, tinha um foi positivo, e tinha umas lesões cutâneas, mas muito frustras. Na verdade, ela fazia angioedema de repetição. E aí eu acho Repetição, que o diagnóstico diferencial, né, se a gente fosse começar a debater na clínica médica, seria esse por aí, entendeu? Também acho. Quero E ouvir aí o que vocês estão falando. você sabe que... Ô, Lucas, aí também convida ele aí para participar, cara. Você tá falando que seu chefe mandou mensagem. Porra, essa sessão não é minha. Não é minha. É para todo mundo. O Gustavo eu sei quem é, pô. O Gustavo... Eu era staff do ambulatório quando ele era residente de clínica. O Gustavo é acima da média, né? Mas tá gravado aqui, mas não mostra isso para ele, não. Olha só, vou contar um caso rápido para passar a palavra já pro pessoal, que eu atendi há um mês aqui em Ubá. Um paciente que o irmão dele é diabético tipo 1 e é meu paciente. E ele começou a ter edema do braço. Edema com algumas placas de urticária no braço à noite e em alguns períodos do dia. Mas 4 vezes por semana ele tinha. Eu não achava que era verdade, eu achava estranho, até que ele me mostrou foto e filmou realmente fazendo um angioedema da mão. E ele fazia aquilo ali há meses, incomodava muito ele. A gente não tinha condições aqui de pesquisar uma família simples de angioedema hereditário. Apesar dele não ter história na família, eu comecei Transamin para ele, que é um tratamento, um dos tipos de tratamento para angioedema hereditário. Tem 3 semanas isso, sumiu o negócio. Ele não teve mais angioedema. Então, assim, a gente tem que lembrar do angioedema hereditário. É uma entidade que a gente acha que edema tem que sair fazendo adrenalina, enfim, mas é uma entidade, é importante ser lembrada, como você falou, né, Temis? Então, e parece que foi o diagnóstico pensado para esse caso. Eu acho que Bruno, é esse que é o caminho. Oi, é Luciano. interessante que eu nunca vi um caso de angioedema hereditário, não, sabe? Aí eu peguei uma paciente minha recente com uns urticárias, assim, intensa, aí eu fui dar aquela estudada, e uma das hipóteses era o angioedema hereditário mesmo. Eu até dosei aquela enzima anticolinesterase. C1 esterase? Aquela C1 colinesterase. Só que o dela deu normal. Dela veio normal. Tá? Complemento, tudo. Mas aí parece que não é, não. Mas interessante, acabando de ver o caso, aparece uma discussão aqui interessante, né? E lembrando que esse caso de urticária aí também é foda, né, tratar. Quando cai isso no clínico, no reumato, é um inferno, porque a chance de você não descobrir e do negócio sumir, independente do médico, é muito grande. Então, é complicado, né? Ô, Euler, você falou que pode ser funcional, né? Tá, sim, entendi. É verdade, você tem que dosar, né? Isso. Olha só, Gabriel, você que é da Liga da UFMG, pode incorporar aí essa sessão para a Liga da UFMG, tá? Essa liga pode ser incorporada, só me mandar depois no privado lá que a gente vê. Bom, pessoal, eu acho que agora a discussão parte para o que a gente falou de angioedema, droga, IECA, lembrar do IECA, para o angioedema hereditário, que é uma entidade que já passou aí na mão de alguns médicos que falaram aqui. E agora a gente tem um detalhe, tem uma língua aplicata e uma paralisia facial. Vai brotar uma doença aí rara e que se fala em sessão clínica e de vez em quando aparece para uma doida igual a Gabriela que pegou essa doença aí, né, Gabriela? Eu achei o máximo.
Pode seguir, Carol. Tá, mas agora não é para confundir vocês, mas vai aparecer, na verdade, uma outra doença numa história patológica pregressa. Então, vou ler. Como antecedentes pessoais relevantes, CE representa amidalectomia na infância, em contexto de amidalite de repetição, herpes simples, tratada com valanciclovir, a doente refere reativações ocasionais, não conseguindo especificar a data do primeiro episódio. Quadro de disfagia, fraqueza e disfonia com início em 1989, diagnosticada em 1990 como tuberculose, para a qual efetuou um período de 9 meses de tuberculostáticos, com evidente melhoria clínica. Quadro de edema da epiglote em 1993, que motivou a realização de numerosos exames, nomeadamente biópsia e tomografia axial computadorizada, da região da base da língua e laringe, sem estabelecimento de um diagnóstico definitivo, com rejeição de recorrência da tuberculose. A doente foi tratada com recurso a corticosteroide, com alívio sintomático e posterior seguimento na consulta de otorrino em Caldas da Rainha. Em 1995, refere o início de queixas de pirose e dor abdominal moderada, que persistiam mesmo com a administração de terapêutica sintomática que não consegue especificar. Então, na descrição do caso, ele aparece com essa vinheta que eu mandei para vocês, só que na história patológica pregressa aparece uma outra condição que eu não tirei. Então, se você quiser falar algum exame que vocês pediriam, avaliar um pouco mais essa condição, a gente vai passar aqui agora. Alguém quer comentar essa patológica pregressa? Então, angioedema na infância tem aquele granuloma eosinofílico de curso indolente que dá no osso, um aspecto cístico, não tem? Ah, calma, Gabriela, calma. Eu acho que fala o que os seus olhos já viram. Sei, meu olho não viu, não. Então, assim, a chance de você identificar isso não é tão simples, entendeu? Eu acho que essa história da tuberculose aí que eu queria que alguém comentasse, o que vocês pensam aí? Quanto tempo que tem da tuberculose tratada? Foi em 1990. Tinha muito tempo já, né? Uhum. Sim, porque está mais ou menos em 2003, mais ou menos, que ele começou a contar. Mas falhou meu áudio aqui. Essa tuberculose foi tuberculose de laringe? Estranho, né? Não. Falou que o quadro da edema da glote não tinha a ver com a tuberculose. Parece que é uma tuberculose esquisito, normal. né? Mas saiu o diagnóstico na biópsia, não é isso? Saiu. Então, assim, acho que a gente tem que pensar, assim, porque às vezes tuberculose é um diagnóstico que é difícil também, a gente acaba indo por probabilidade, né? Então você vê uma doente jovem, área endêmica, que o Brasil tudo é área endêmica de tuberculose, né? E aí você vê uma doente com granuloma de epiglote, então acaba ficando como tuberculose e você vai tratando isso. Não necessariamente é o diagnóstico, né? A não ser que o diagnóstico tenha sido realmente com BAR ou com ruptura bem definido o diagnóstico, né? Às vezes a gente tratou, a doente até melhorou na época e aí tem que ver como que a coisa evoluiu. Eventualmente não era, né? Era uma outra coisa, uma doença. E às vezes essas doenças autoimunes, imunológicas, essas doenças às vezes são muito indolentes, são doenças que se mostram muito, muito aos poucos. Então é possível que ela tenha a mesma doença desde a infância mesmo, e agora que está aparecendo de forma mais evidente, né? Eu acho que eu pensaria nisso inicialmente, eu não compraria de cara esse diagnóstico de tuberculose, não, a não ser que eu visse a biópsia escrito lá, definindo, colocando granuloma caseoso, alguma coisa bem específica. Senão eu ficaria meio na dúvida se isso não é a mesma doença que vem progredindo e vem aparecendo e entrando em remissão durante muitos anos. Uma coisa indolente. O Euler levantou a mão aí, não sei se foi de propósito. Isso foi, rapidinho, só para comentar a questão da história pregressa, né, da tuberculose. Acho que foi o Guilherme que falou já um pouco do que eu ia falar, mas é porque, assim, analisando as imagens, né, parece muito um quadro de início inflamatório, né? E aí, se a gente pensar num quadro inflamatório labial, tem um segmento, né, que a gente pode pensar, que é a questão da quelite granulomatosa, né?
E aí, quando você tem, que é basicamente uma inflamação crônica que tem lá no anatomopatológico alguma coisa granulomatosa mesmo, né, como tem na tuberculose. E aí, quando a gente pensa, né, se a gente fosse fazer uma biópsia cutânea, tendo esse achado, né, granulomatoso, aí o leque de possibilidades se expandiria, né? A gente poderia pesquisar, por exemplo, hanseníase, que poderia dar alguma coisa atípica nesse sentido. A gente poderia pesquisar também a própria tuberculose, né, que já foi falada, sífilis também, né, e outras doenças linfoproliferativas, como a própria sarcoidose, né, que pode dar isso, ou uma doença de Crohn atípica, por mais que ela não tenha sinais digestivos, né, que é típico da doença de Crohn, mas pode ser alguma coisa atípica que pode estar dando essa sintomatologia e esse anatomopatológico granulomatoso, né? Então é um leque de possibilidades aí. Você já é formado, Euler? Não. Você tá em qual período? Eu me sinto no quinto, né? Mas eu tô indo pro 7º período, porque faltam umas práticas. Você tá se dopando junto com o Caio? O que vocês estão combinando aí? A gente é amigo há um tempo. Tá, não, beleza, só pra saber. Olha só, você falou uma coisa muito prática, tá? Que é a questão da doença granulomatosa, né? Crohn é uma doença granulomatosa, que pega da boca ao ânus. A tuberculose é uma doença granulomatosa. Wegener é uma doença granulomatosa. E realmente, você biopsiar um tecido e ver granuloma é um negócio confuso. Eu estou com um paciente internado hoje com lesão pulmonar e uma lesão de pele. Bem curiosa, sabe? Eu resolvi tratar a tuberculose empírica para ele. Mas eu tô meio na dúvida se aquilo ali é tuberculose mesmo, sabe? Pode ser qualquer doença daquele grupo das PLECT, né? Sim. Paracoco e tal, enfim. Então, realmente, a gente está com um problema. Olhando para trás, será que esse granuloma aí do lábio, né? Esse granuloma, essa queilite granulomatosa, que faz parte da síndrome, que provavelmente é o diagnóstico, né? Será que é tuberculose ou foi uma queilite granulomatosa mesmo? Outra coisa importante, a tuberculose, ela está no inferno, né? Ela está no inferno, no 9º círculo do inferno. Eu já falei isso algumas vezes. Quem é que está no 9º círculo do inferno na boca do capeta? Lúcifer, na boca do capeta. Cássius, Brutus e Judas, né? São os traidores. Tuberculose é uma doença traidora. Então não tem jeito, cara. Depois que o cara tem tuberculose uma vez, ou você pensa em tuberculose, pode fazer qualquer coisa. Então você vê lá, pô, paciente, beleza, tá com uma caverna no ápice do pulmão, beleza, tuberculose. Mas, porra, apareceu granuloma no intestino. Beleza, é uma doença inflamatória intestinal, Crohn, mas pode ser tuberculose. Então você biopsia ali a laringe de um paciente no Brasil, vem granuloma, assim, você acaba tratando tuberculose, não tem jeito. E aí, a paciente que chega dizendo que já tratou tuberculose uma vez, ela vai te levar para o inferno junto com ela. A tuberculose, não a paciente, né? Espero que a paciente vá para o céu, tá? Mas assim, a tuberculose está lá na 9ª camada. Então, é um problema a tuberculose. É um problema de difícil controle, sabe? Então, eu acho que essa paciente, talvez, ela foi traída há muito tempo por conta dessa doença. Que mesmo não sendo a tuberculose, ela é traidora. Que talvez não tenha sido tuberculose. Eu acho que foi isso que o Guilherme quis dizer também, né? Exatamente. Bruno. Oi, Luciano. Eu concordo com o que todo mundo falou aí, que realmente, assim, igual o Guilherme falou, se você não viu o bacilo aí, você só viu só o granuloma, você pode inferir aí que realmente a lógica, a gente olhando agora de trás para frente, fica mais fácil, né, de ver que essa paciente, ela tinha uma doença granulomatosa aí, provavelmente. E quando a gente já pensa nesse diagnóstico aí que já, o pessoal já está pensando, você vê que provavelmente era uma doença granulomatosa mesmo, que não fosse a tuberculose nesse caso. Uhum. Eu acho que é isso aí. Eu acho que o retrospecto é esse, Carol. Pode tocar aí. Mas rapidinho, Bruno, só rapidinho. Tem aí, Camila. né? É porque eu ia perguntar exatamente dessa dor abdominal, porque ela teve em 93 o edema, né, de epiglote. E 2 anos depois ela teve essa questão abdominal. Eu ia perguntar se tinha feito alguma endoscopia, mas aí a Carol postou aqui agora que teve, né? Porque costuma ser um dos primeiros
sintomas, né, do angioedema. E aí eu ia perguntar se teve na época algum exame desse tipo, eu ia perguntar para ela. Por isso que eles falam, pelo que eu estudei, eles falam que é difícil, né, o diagnóstico de angioedema, porque fica, às vezes, muito tempo com esses sintomas de estômago, de abdômen, às vezes simulando um abdômen agudo, enfim. Exatamente. Angioedema pode dar em víscera, né? Então, dá em víscera mesmo, dá dor abdominal, essas coisas todas. É isso aí. É causa de laparotomia branca, né, cara? Às vezes, doente com muita dor e tal, você abre e não tem nada. Às vezes tem um pouco de edema de alça, às vezes nem isso, e aí fica sem diagnóstico, né? Acaba que uma coisa tem que chamar a nossa atenção. Exatamente. Vou continuar, então, com o exame que foi pedido. Em dezembro de 95, foi efetuada uma endoscopia que evidenciou mesofagite péptica grau 1 no terço inferior do esôfago e mucosa congestionada no vértice do duodeno. Em 96... Ficou ruim? Espera que eu vou colocar o som. Tá chovendo aí? Você tá na chuva? Não tô na chuva, não. Mas tá chovendo e parando. Melhorou. Tá. Melhorou muito. Em 95 é efetuada uma endoscopia que evidenciou mesofagite péptica grau 1 no terço inferior do esôfago e mucosa congestionada no vértice do duodeno. Em 96, refere agravamento do quadro clínico prévio, repetindo a endoscopia em junho e agosto, as quais manifestaram alterações sobreponíveis à anterior, exceto na mucosa duodenal, que apresentava erosões no bulbo e segunda porção duodenal. Face ao agravamento observado na endoscopia, é sugerido a erradicação de H. pylori, sendo que a paciente não consegue especificar se foi efetuado algum teste para a presença de infecção por esse agente. Aí no artigo fala, né, que caso essa se manifestasse, deveria repetir a endoscopia com coleta de biópsia. Só uma curiosidade aí. Se não me engano, o H. pylori ele foi descoberto eu acho que ele foi instituído o tratamento por ele em 2000 e alguma coisa, né? Eu posso estar errado aí na data, mas 96 tratar H. pylori, eu tô achando meio confuso isso aí. Guilherme que gosta dessas maluquices aí, o Luciano que é gasto. Não, que foi 81. Tá, acho que foi descoberto em 81. Não, acho que 81. Não tenho 81? Certeza. Direitinho. Eu acho que foi 81. Acho que o Warren Marshall. Não, então eu tô viajando aqui, cara. Eu formei em 99, já tratava, acho já, velho. Sério? Não sei quando é. Acho que sim. Vou confirmar, não vou garantir, não, Bruno. Tá. Beleza. Em 97, associado ao agravamento dos sintomas gástricos referidos previamente, o paciente refere ao aparecimento de novos achados, nomeadamente diarreia de odor fétido e características mucosas, flatulência, perda de peso que não foi quantificada, fadiga, oligomenorreia e edemas de membros inferiores. E a investigação laboratorial exaustiva não revelou alterações. Esses foram exames pedidos nesse momento. Hemograma, aí falam dos exames normais, hemograma, VS, PCR, coagulograma, bioquímica, vitamina B12, ácido fólico, cálcio, fósforo, magnésio, eletroforese de proteína, IgG, IgA, IgM, IgE total, função tireoidiana, que alguém falou aí sobre tireoide, enzima da conversão de angiotensina, urina e cálcio, e o exame parasitológico de fezes. Os autoanticorpos negativos, anti-DNA, SM, RNP, ANA, centrômero, CEANCA, vários outros aqui, e sorologia, vírus da hepatite A, B, C, Epstein-Barr, citomegalovírus, VHS, parasitas, pesquisa de sangue oculto nas fezes. Todos esses exames se mostraram normais. Beleza, a gente sabe o que ela não tem, né? Então, olha, ela não tem um monte de coisa. Agora eu vou falar, vou usar o raciocínio que você fala. Uma coisa que eu já vi, meus olhos já viram. Não, vê lá o que você vai falar, hein? Esses quadros muito arrastados, minha família tem muito caso de doença celíaca.
E minha família tem muito, muito, muito caso. Minha mãe tem, minhas primas têm, meu avô tem. Tem nada, Camila. Não começa, não. Tá todo mundo Ó, na moda aí achando. Tem nada. Tem certeza que não tem. Não inventa, não, Camila. 1%, né? 1% da população. Vocês ficam inventando aí, vocês ficam inventando doença celíaca aí pra, sei lá pra quê. Não, Deixa a família da Camila ter doença celíaca, coitada. Tem nada, não. Que Tá isso? inventando problema aí. Ah, Olha a cara da mãe dela. Já vi foto da mãe dela. Conheço a mãe dela aqui. Mulher saudável, corada. Come de tudo. Ô, celíaca. Camila. Tá bom. Tô brincando, Camila. Continua aí. Fala aí, Camila, da doença celíaca. O quê? Quer que eu falo? Eu tô Que os meus implicando olhos com você, tô já brincando. Pode falar o que você já viu, lógico. Então, é porque minha mãe começou assim, minhas primas também. Minha mãe ficou anos, na verdade, minha mãe e minha prima, anos sentindo isso, uma dor intestinal, elas achavam que não era nada. E aí depois começou muito gases, eu vou falar assim, pela minha mãe. Mas anos, assim, arrastado, fazia endoscopia, não tinha nada, 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 nada. E aí, depois, ela começou a ter diarreia, uma época começou a ter direto, qualquer coisa que comia tinha diarreia, perda de peso, e assim, mas foram anos, entendeu? E fazia, como é que fala? Endoscopia, fazia tudo. Aí um dia, minha prima foi no médico, que tinha mais ou menos os mesmos sintomas, e aí E eles fizeram teste de doença celíaca e deu, né? E a minha mãe foi e falou assim: eu vou fazer também. E aí deu também. E não sei por que não pensaram, porque meu avô não come glúten há anos, talvez por isso, porque como ele já não come, já não tinha mais sintomas, então acho que ninguém nem pensou nisso, entendeu? O E seu aí, relato é importante, seu relato, que você está comparando situações concretas, né? Então, é importante que você está comparando algo que você já viu com uma situação que você está ouvindo falar agora. Então, o raciocínio tem que sair disso aí mesmo, Camila. Você vai pegar as semelhanças, que é algo arrastado. Agora, o próximo passo é você definir as incongruências, né? Você vai falar assim, peraí, por esse lado parece, mas por esse lado não parece. Talvez pelas incongruências que você consiga analisar o caso. Então, a análise parte da incongruência, mas é isso aí, você está certo. É isso aí, Marina, a confusão que eu fiz é isso. A definição do H. pylori como causa de úlcera péptica foi em 2005. Isso que eu estava confundindo. Pode seguir, Carol. Efetua-se nova endoscopia com biópsia duodenal, cujo resultado denuncia a presença de fragmentos de mucosa duodenal com erosão, coberta por tecido inflamatório, sem granulomas, parasita, nem tecido de neoplasia. Em maio de 1997, devido à acentuada perda de peso, aliada ao elevado aumento da frequência de dejeções diarreicas, a paciente recorre de novo ao serviço de urgência, ficando posteriormente internada. É feita uma nova endoscopia com colheita de biópsia, evidenciando presença de esofagite ligeira com hiperplasia malpigiana e nas biópsias duodenais, atrofia completa das vilosidades em D1, D2 e transição D2, D3. Infiltrado inflamatório constituído por linfócitos, plasmócitos e depressão das células caliciformes. Então, aqui já sai Opa, aí a Camila já começou a ganhar pontos aí, né? Luciano, você que é gastro aí. É interessante que tá configurando aí, né? Só falta um antitransaminase tecidual aí. Mas o achado é de doença celíaca. Agora, interessante nesse angioedema, né? E agora, então, assim, tudo caminhando para a linfangite granulomatosa, né? E aí vem essa doença celíaca. Nós vamos ter que dar uma, né? Interessante, vamos ver. Isso aí. Aí, durante a internação, com duração de 10 dias, é efetuado um levantamento mais detalhado da história familiar, concluindo que a paciente possui um irmão e uma sobrinha diagnosticada com doença celíaca, além de uma prima já falecida em contexto da mesma doença. Ué, é da sua família, Camila. Pronto. Nossa, chocado. É seu avô, ué.
É. Não, é verdade. Pô, Carol. Seu avô tá povoando esse mundo aí, hein? Ele era É verdade. levado? Ah, era. Era ainda. Aí. Tá vivo. E aí, de acordo com esse diagnóstico, agora a gente volta, aí fala um pouco sobre a realização da biópsia, fala sobre os diagnósticos diferenciais, a sensibilidade ao glúten não celíaco, que é um fenótipo clínico na qual a ingestão de glúten produz sintomas gastrointestinais e extraintestinais frequentemente semelhantes. Só que nessa patologia não tem alteração serológica ou histológica, que é o diagnóstico da doença celíaca. Fala da alergia ao trigo, que é distinta da doença celíaca e da sensibilidade, uma vez que trata de uma resposta de hipersensibilidade mediada por IgE, que ocorre minutos a horas após o consumo do trigo. Fala também sobre a doença celíaca não responsiva, que pode ocorrer com sobreposição de outras patologias. Síndrome do intestino irritável, colite microscópica, intolerância à lactose ou frutose, insuficiência pancreática ou sobrecrescimento bacteriano no intestino delgado. Aqui está falando que essa paciente não foi pedida a sorologia de forma prévia. Primeiro foi feita a biópsia. E por ela ter fator de risco e o quadro clínico ser compatível, e ela ter familiar de primeiro grau, deveria ter sido pedido a sorologia, né? Inicialmente. Aí agora a gente vai voltar. Aí aqui fala sobre as condições, depois eu vou disponibilizar o slide, fala sobre as condições para pedir, né, avaliação sorológica sobre a doença celíaca. E aí a gente volta àquela apresentação do edema, que está todo mundo curioso. Então, por queixa de edema facial mais evidente no lábio superior, em 2003, ela recorreu ao serviço de urgência. Ela foi medicada com corticoide, que não conseguiu especificar. É o que eu já havia contado. O caso recorreu 3 meses depois, tendo sido tratada novamente com corticoide, com reversão da sintomatologia. E, posteriormente, ela referiu que o surto de edema facial recorre em intervalos progressivamente mais curtos, deslocando-se a cada surto, ela indo ao hospital, onde era administrada a terapêutica. Os surtos subsequentes não ocorriam reversão total do edema facial, e com o intuito de diminuir a frequência dos surtos e a sintomatologia intercrise, na consulta de otorrino, que ela teve o edema de glote, instaura-se terapia corticosteroide permanente, que já foi com edema de glote em 93, né? Com sucesso, diminuiu a frequência da ocorrência do edema facial, só que em 2008, após a realização de uma biópsia de pele interno do lábio, com resultado compatível com a hipótese clínica de angioedema, ela é encaminhada à consulta de imunoalergologia do Hospital Santa Maria. Durante os 3 anos seguintes é registrado um agravamento das queixas que a doente associa com estresse emocional e episódios de reativação do herpes, usando a mesma terapia corticoide vigente. Segundo o relato da doente, o agravamento do edema foi particularmente evidente no período coincidente com uma histerosalpingoferectomia, por conta de um mioma diagnosticado em 2009. Em 2011, contexto de transição do médico, é aferida de forma mais detalhada a história clínica, apurando-se que havia anteriormente fissuras na língua, sendo igualmente observada uma ligeira assimetria facial. Na cavidade oral, observava-se hipertrofia e fissuração difusa da língua, alterações características de língua escrotal ou plicata, e hipertrofia gengival, sem evidência de outras lesões orais, como fissuras, ulcerações, aftas, glossite ou focos infecciosos. Não havia lesões cutâneas, nariz, ouvido e olhos, sem alterações. Não havia adenopatia palpáveis, restante do exame objetivo sem alterações. No mesmo ano, foi realizada uma biópsia do lábio superior que relata dispersos na derme profunda, observando esboços de pequenos granulomas epitelioides que poderão corresponder à quelite granulomatosa a correlacionar com a clínica, da forma como foi falado aqui. A primeira biópsia em 2008, então infiltrado linfocitário disperso em localização perivascular, característica de um possível estágio primordial da formação de granulomas. A efetiva objetivação de pequenos granulomas epitelioides ocorreu em 2011, ano que é realizado o diagnóstico. Os aspectos observados nessa biópsia são igualmente compatíveis com granulomatoses orofaciais, como sarcoidose, como já foi falado aqui hoje, e doença de Crohn.
que, embora histologicamente possam se assemelhar ao diagnóstico clínico e laboratorial, apresentam características não mencionadas pela paciente. E aí, sobre os diagnósticos que foram levantados aqui hoje, a gente tem agora, vai aparecer alguns diagnósticos de exclusão. Fala sobre a hipótese de Crohn, que foi rejeitada pela ausência da patologia gastrointestinal, dermatológica, articular e oftalmológica concomitante e ausência de alterações laboratoriais características, anemia e trombocitose. Sobre a manifestação oral da sarcoidose, são nódulos focais com sinais sistêmicos e não em edema difuso sem sinais acompanhantes. Adicionalmente, os granulomas da sarcoidose tendem a coalescer e não dispersar no tecido conjuntivo edematoso. Finalmente, a paciente não apresentava alterações da função renal, do cálcio, sérico e urinário e das provas de função respiratória, permitindo excluir essa hipótese diagnóstica. Mais um diagnóstico diferencial sobre o mecanismo não imunológico do angioedema, relacionado a relações adversas a fármacos como opioides, anti-inflamatórios não esteroides e inibidor da enzima conversora de angiotensina, como o Guilherme falou. Foi rejeitado pela ausência da história de injeção desses fármacos. A hipótese que foi levantada aqui hoje também sobre angioedema hereditário foi descartada pela presença de valores séricos normais das frações do complemento, nomeadamente C4 e C1q. Então, agora, o último diagnóstico diferencial. O angioedema foi uma hipótese igualmente considerada pela similaridade clínica. No entanto, ao contrário do angioedema, nesse caso verifica-se a falta de resposta aos fármacos antistamínicos, ausência de prurido, tendência para permanecer durante um período superior de tempo e causar fibrose nos tecidos envolventes, em vez de um retorno ao estado original sem sequelas. Então, o mecanismo imunológico foi descartado pelo resultado negativo obtido nos testes cutâneos, que permitem afastar uma causa de IgE mediada ou de hipersensibilidade retardada. Agora vai falar o diagnóstico. Posso falar? Pode. Então, de acordo com os dados apurados, tem como retornar um slide por aí. Esse é o Ana Luísa parece que pediu para retornar um slide, é esse? Obrigada, valeu, pode passar. Então, de acordo com os dados apurados, que é o exame histológico do fragmento da biópsia do lábio superior, foi compatível com quelite granulomatosa. A coloração por hematoxilina eosina mostrou pequenos granulomas não caseosos, com células gigantes multinucleadas, sem qualquer material estranho identificável, dispersos pela lâmina própria, com localização predominantemente perivascular, com coloração para VAR e fungo negativa. É estabelecido o diagnóstico de síndrome de Melkerson-Rosenthal, que foi o que a Gabriela falou lá no início, estabelecendo terapêutica inicial com prednisona, deflazacort e ranitidina. Desde o momento do diagnóstico até a atualidade, a evolução da síndrome foi caracterizada por frequentes períodos de agravamento intercalados com períodos de controle sintomático. É isso. Muito bom. A Gabriela acertou muito rápido. Então nem precisava ter sessão clínica, né, Gabriela? Não, mas é porque eu já vi. A discussão foi excelente, mas assim, eu já sabia, né? Aí os diagnósticos diferenciais que todo mundo falou, algumas pessoas digitaram aí nas mensagens sobre doença de Asher, doença de... não sei se falar sobre doença de Fabry, lúpus. Tem diferença de homem e mulher? Porque o que eu vi era homem. E ele tinha edema palpebral também. Você sabe, Bruno? Não, né? Aqui fala tem diferença entre homem e mulher? Se tem diferença de epidemiologia em homem e mulher. Essa pergunta hoje em dia é politicamente incorreta, né? Você vai usar os pronomes neutros? Eu desafio, eu converso usando pronome neutro com você, que quer usar o pronome neutro, e eu erro menos que você, se você quiser. Eu não sei usar pronome neutro, infelizmente. Eu aprendo. Se tiver que usar, eu uso. Não tem problema, não. Eu uso e não erro. Eu ganhava aquelas brincadeiras 1, 2, 3 PIN, 4, 5, 6 PIN, sabe? Eu ganhava tudo. Não vou saber usar pronome neutro? Eu uso, não tem problema, não. Mas não tem predomínio, diferença de sexo ou... eu não sei se tem diferença. Não tem, né? Tô falando no caso, não.
ela apresenta uma incidência de 1 em 1.250 indivíduos, mas sendo mais Na comum época, entre 25 e 40 anos. na época eu lembro que, tipo assim, era difícil ter os três ao mesmo tempo, que são três coisas que caracterizam essa síndrome, que é a língua aplicata, a paralisia facial e o edema difuso, que vem e volta. Mas pode apresentar só dois, ou pode apresentar só um. E é sempre por exclusão esse diagnóstico. Nunca a pessoa tem certeza que é isso mesmo. É por exclusão, igual você fez mesmo. É isso aí. É isso, É edema, isso aí, o paralisia. legal é que você viu uma vez o caso e nunca mais esquece, né? Isso Mas que é eu legal. passei uma vergonha danada, porque eu falei, passaram corticoide para o paciente, aí o paciente veio me agradecer que tinha passado e tudo, aí eu tirei foto com o paciente, eu coloquei, vamos humanizar o tratamento, e eu jovenzinha, primeiro emprego, sabe? Aquela coisa assim, vamos mostrar serviço, mandei, aí vieram um povo do jornal da cidade fazer entrevista, eu citei o caso. E assim, um mês depois parece um homem pior, mas muito pior do que ele estava no começo. E ele veio achando que era alguma coisa assim, eu olhei se tinha trauma, se tinha alguma coisa, não tinha. E aí, enfim, eu passei esse carão. Eu costumo passar muitos carões assim na vida, mas esse eu passei muito. Faz parte, Gabriela, é normal. Também exatamente, não é vergonha nenhuma. Eu não vejo nenhuma vergonha nisso. Você cuidou da pessoa, você fez o que você podia na hora. E você aprendeu com o caso. Eu puxava assunto no almoço. Eu falava assim, você lembra aquele paciente que eu atendi, pai? Aquele paciente que tinha edema? Resolvi o caso dele, você lembra? Mandei no grupo da família a foto. Sabe aquela alegria de primeiro emprego, de recém-formadinha? Aquele jeito. Então, isso aí você já contou no começo da sessão, já contou isso tudo do almoço. Não sei porque você está repetindo só agora. Porque meu pai joga na minha cara que eu não resolvi o problema do homem quando eu voltei toda chateada. Entendi. Carol, olha só. Dá uma resumida aí nesses slides aí que a gente já está quase 9h30. E Só para a falar gente da finaliza. tríade. Isso, só para falar da tríade, que a Gabriela falou bastante. Na verdade, ela é observada em 8 a 18% dos pacientes. Então, também dificulta o diagnóstico, né? E nos casos, como a Gabriela falou, 78% são mulheres. E a presença de pelo menos paralisia facial idiopática ou a língua escrotal associada ao edema permanente ou recorrente é suficiente para realizar o diagnóstico da síndrome. Só para voltar aqui, então é edema orofacial difuso, agudo, não doloroso, que ocorre mais frequência no lábio superior, localização verificada na prima manifestação da paciente e tende a desaparecer em semanas ou meses depois. A gente tem também o segundo caso mais comum, o segundo sinal mais comum, que é a paralisia facial, que pode ser observada de 30 a 35% dos casos. Ela pode ser classificada enquanto transitória ou permanente, e segundo a sua distribuição unilateral, bilateral ou parcial. Ela é indistinguível da paralisia de Bell, tendo habitualmente uma instalação súbita, podendo raramente instalar-se de forma gradual, com resolução completa ao final de algumas semanas. E também tem o terceiro sinal clínico característico, que é a língua escrotal ou plicata. Então, fala que ela pode estar presente também sintomatologia de nevralgia do trigêmeo, paralisia ocular, cefaleia, queratite, disfunção das glândulas lacrimais ou salivares. E a paciente apresentou episódio de xerostomia e xeroftalmia. Mais ou menos isso. Eu vou colocar o slide no Telegram, e aí o pessoal consegue ler com mais calma e tal. O caso é bem interessante. Show de bola, Carol. Adorei também. Temes, então tá combinado aí de participar da Liga. A nossa Liga vai criar aqui uma jornada. A Camila deu um nome que eu gostei, que é a primeira jornada de diagnósticos da Zona da Mata Mineira. Mas, de repente, a gente pode ampliar esse nome, né? Se o pessoal da UFMG participar, o pessoal da Temes também. De repente, bota Sudeste. Vai ser um mês, né, Bruno? Mais ou menos. Um mês, pouco mais de um mês. Vai ser um evento de um mês. Vai ter certificado, vai ser o mesmo formato dessa reunião que a gente já tem, só que vai emitir certificado, então vai ser bom também, para todo mundo. Então, depois a Camila vai explicar isso melhor. A gente vai... Eu também vou divulgar no Instagram, isso com calma. Luciano
Breno, Guilherme, vocês estão convocados. Tem isso também. Depois vocês me falam como funciona, como é que vai funcionar. Tá, joia. E o pessoal da FMG também que está interessado, ótimo. Vamos fazer um 2021 aí, uma mega reunião de ligas toda terça-feira. Então, Bruno, isso que eu ia falar. Eu acho uma boa ideia aí dessa conexão aí. A gente, vou te mandar mensagem lá no Instagram. Tá. E a gente conversa. Tá combinado. Porque é interessante tanto para a gente quanto para vocês, eu acho também. Temes também tá sem dúvida, né, Bruno? Fale, com a gente do evento. Exatamente. Então, não sei como é que eu posso sempre entrar, qual é o link, e para chamar a liga toda, né? Eu tô falando pelo evento, Temes, que aí eu entro em contato com você. Isso, e aí... eu pus meu e-mail aqui no chat, mas se quiser me mandar algum link que eu possa entrar também, Você tem Instagram, Temes? Eu tenho. Gente, eu sou tão ruim nessas coisas de plataforma, mas eu sou velha. Mas eu tenho, doutora Temes Torres. Show. Anota aí, Camila. Vou por aqui, peraí. Eu vou te adicionar aqui também. Que a gente é blogueiro, hein? Então, eu sou mais ou menos. Meus alunos que são melhores. Aqui nós somos blogueiros. Mas tem aqui, doutora... Eu te adicionei aqui. Tá. Quem está com dúvida também sobre entrar no Telegram, só mandar uma mensagem para a gente no Instagram lá. A gente responde e já coloca vocês no grupo. Professor, a Ana está com uma dúvida no chat. Será que você podia esclarecer? Eu? Sim. Alguém poderia me explicar por que pensar em doença granulomatosa como você... Ana Luísa, só porque apareceu granuloma na biópsia. Biopsiou ali, deu granuloma. É só isso que eu pensei, é pela biópsia, não foi pela clínica. Na verdade, inicial, né? Pois é. Eu acho que... pensa em um monte de doença aí. Um monte delas vai ser granulomatose. Donavanose é granulomatose. Histoplasmose é granulomatose. Crohn é granulomatose. Falar que uma doença é granulomatosa é uma coisa muito vaga. Muito vaga. Ô, pessoal, foi... Oi, fala, só rapidinho, que o tempo já está passando. São duas coisas que eu queria falar aqui. Então, fechou a doença celíaca, né? Não, mais ou menos, eu acho. Acho que das duas coisas, né? Não, também. Fechou a doença celíaca também, né? Não sei, cara. Eu gostaria de estudar ali se essa atrofia de velocidade pode estar relacionada, mas acho que sim. Estou dizendo o seguinte, que como que uma simples anamnese bem feita, com a história familiar, dizendo que tinha parente com doença celíaca na família, mudaria um pouco, lógico que não veio a diarreia ali, que o pessoal direcionou o raciocínio dor abdominal diarreia para a doença celíaca. Então, porque a doença celíaca, igual você falou, é só 1% da população, mas quando você tem o histórico na família, aí já aumenta essa prevalência. Então, aí, parece que ela tinha as duas coisas aí. E outra coisa, a questão, né, da Gabriela, a questão desse que é experiência médica, né? Você vê que a Gabriela, ela viu um caso, a gente que não viu, ela sabe mais que a gente, que é mais velha na medicina que ela. Então, ela já usou já o raciocínio intuitivo, né? Que ela já viu, já tinha armazenado na memória, enquanto a gente teve que ir no analítico, né? Então, Exatamente. Eu nunca tinha ouvido falar nessa síndrome. Então, assim, quando eu cheguei aqui para 4 minutos que eu cheguei para liguei aqui, eu falei, isso não é um angedema, né? Porque não melhorou. Eu falei assim, vou pesquisar aqui no Google mesmo, coloquei lá, fissura na língua e edema facial. Primeira coisa que eu apresentei, eu falo síndrome, eu assim, síndrome de Merkel-Rosenthal. Eu falei, o que é isso? Então, é interessante que, às vezes, eu estudar o caso, gente, não precisa ser tão complicado, às vezes, para você. Você tem que saber estudar, né? Isso que eu acho que eu queria falar aí. Tá bom? Aí, Ana Luísa, se fosse angioedema hereditário, é um tratamento diferente, entendeu? Você faz, não é corticoide, não. Você faz a reposição da enzima lá, do complemento, quer dizer, não é da enzima, não.
É Então, por isso a que Gabriela... eu citei, por isso que porque ia mudar o tratamento, né? E que a gente pesquisa quando tem esses casos repetidos. Pois é, e a Gabriela aprendeu duas coisas com o caso lá de trás, né? Aprendeu a Melkerson Rosenthal e aprendeu também que a mão direita não deve saber o que a mão esquerda faz, né? Então, não ficar alardeando demais os seus feitos. Então, que a sua mão direita não saiba o que a sua mão esquerda está fazendo. Tá bom, querida Gabriela? Ainda estou aprendendo, não aprendi isso direito. Estou ainda a caminho de aprender, tá, doutor Bruno? Ainda não aprendi 100%, viu? Isso aí eu não te garanto. Vamos te ensinar. Meu apelido em casa é Galinha da Angola. Sai gritando os feitos e tal, essas coisas. Então, em homenagem à Galinha da Angola aqui presente, Carol, obrigado a todo mundo. Temes, muito obrigado pela sua participação. Foi muito mais especial do que o Breno, o Luciano e o Guilherme juntos, tá? Carol, pode fechar. Um toque feminino, né, Bruno? Né? Melhor coisa. Consegue falar direito, não fica falando besteira. Imagina! Não, olha, que até eu responder, eu fico procurando os botões. Mas adorei, viu? Obrigada. Parece que eu sou antipática porque eu não respondo, mas porque eu não sei mexer direito. Mas muito obrigada, eu vou participar sempre que eu puder. Que bom. Obrigada. Boa noite. Fala, Guilherme. Valeu, gente, boa noite. Só para falar, achei altíssimo nível a sessão, achei muito legal. E achei, assim, interessante a gente ver a complexidade do caso, né, cara? O caso que se arrastava em 97. Então, assim, a doença vai se mostrando, às vezes, muito devagar, né, cara? E diagnóstico, quando é difícil para todo mundo. É isso aí. E a sessão tá ficando cada vez melhor, né? E mais bem apresentada. Você vê que vocês estão aprendendo a fazer sessão clínica. Isso é ótimo. É sim. E os alunos Carol, participando, sim, muito legal. Muito bom mesmo. Feliz Natal para todo mundo, então. Até terça que vem. Valeu. Valeu. Natal, obrigado, gente. Até terça. Beijo.